Pesquisas mostram que a inteligência do ser humano está regredindo. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo eu queria fazer uma exposição de um interessante artigo da Veja que eu achei uns dias atrás e achei bem interessante trazer para a gente fazer uma discussão sobre isso. Então, o artigo ele expõe alguns estudos atuais e científicos feitos em universidades e tudo mais, ou por neurocientistas, que indicam que a inteligência do ser humano está regredindo, não é? Então, no artigo ele aponta diversas causas, como por exemplo a chegada das tecnologias, o tempo de exposição a telas, como celulares, televisores e notebooks, etc, etc. Mas o meu interesse não é propriamente em ler o artigo para vocês, inclusive vou deixar na descrição para vocês lerem, muito bom, muito bom para refletir, mas fazer uma exposição e uma conversa sobre isso, Então, o artigo ele começa falando o que propriamente seria a inteligência, quando ela é apresentada pela primeira vez na história, e a partir dessa exposição que ele cita na Ilíada de Homero, a primeira definição de inteligência, que seria algo como psuche em grego, que é a origem do termo psique, que fala que é uma força superior que dá a vida ao restante dos seres, ou seja, como se fosse uma força animadora do ser. Então, evidentemente, pela utilização de tecnologias, especialmente na infância, está apontado a regressão da inteligência, no qual ele aponta que testes de QI e tudo mais, mas nem propriamente seria preciso expor em testes de QI para a gente ver. Então, outra coisa que fala no artigo é a proliferação das discussões na internet, polarização política, várias bandeiras, digamos assim, grupos que se colocam contra muitas coisas, ou querem revolucionar muitas coisas, tudo isso vindo principalmente de jovens que sofrem propriamente com essa dificuldade intelectual e cognitiva. Então, no artigo dá algumas dicas, principalmente para vencer essa capacidade cognitiva e intelectual, que são as dicas mais clássicas, mais comprovada pela história da civilização, como por exemplo a leitura, a discussão, o contato com as artes superiores, com a alta cultura propriamente, com as músicas ou com as atividades físicas, como esportes e tudo mais, e interações na infância, e amizades e brincadeiras, tudo isso que se perdeu na atualidade. É muito legal a gente refletir como anda a nossa relação, principalmente em relação às crianças e à tecnologia. Uma das causas da TDA é propriamente essa alta exposição, informações maciças de celulares e computadores e vídeos a crianças, e toda essa alta informação, essa alta dose de estímulos propriamente pode causar hiperatividade, que é déficit de atenção, TDA. Então é extremamente importante nessa idade ficar longe dos celulares, de 0 até 2 anos de idade, eu recomendo a 0, de 2 anos até 5, pelo menos 1 hora. Então, evidentemente, deixa claro que a importância da leitura, que é propriamente um método clássico, mais utilizado em relação a você adquirir informações e você ter propriamente um estímulo da inteligência, mas a gente sabe que só a leitura não é tudo. Até como cita no artigo, a própria conversa entre si, entre os seres, e essa troca, essa discussão é que realmente pode dar digamos, uma injeção na inteligência, de certa forma, porque estimula a troca de informações, o pensamento crítico, e propriamente a linguagem, a criatividade, como há várias formas de inteligência. Então, a própria discussão em si, entre grupos, entre pessoas, digamos, reunidas, é uma certa injeção na inteligência. Então, o artigo aponta essa dificuldade cognitiva e intelectual do ser humano em geral, não especifica propriamente as crianças, por consequência das redes sociais e de todo esse tempo desperdiçado em telas e em redes sociais. Então é muito simples a gente ver a manifestação desse fenômeno da inteligência regredindo quando atualmente a gente apresenta, por exemplo, a um jovem, não necessariamente uma criança, mas a um jovem, um texto, por exemplo, tradicional, um texto clássico da literatura. Ou seja, um jovem moderno, se você compara com da geração antiga,
aqui propriamente no Brasil mesmo. Se você compara, por exemplo, antes dos anos 2000 para trás, ou até os anos 50 aqui do Brasil, se você pega e compara um jovem daquela época com um jovem de hoje em dia, e você apresenta o mesmo texto clássico, a diferença de compreensão que tem é uma coisa absurda. Por exemplo, você apresenta um texto moderno, por exemplo, um clássico, não sei, um Sócrates da vida, né, um Platão, um Homero, ou propriamente um poema da própria língua portuguesa, não sei, tá com um poema de Carlos Drummond de Andrade, de Fernando Pessoa, e um jovem moderno ele tem uma dificuldade tremenda de entender. Tá? E assim, não é só uma dificuldade em relação a entender a experiência que o escritor, o poeta está passando, mas propriamente a dificuldade da língua portuguesa e da gramática. Entende? Uma dificuldade na pontuação, na leitura. Então é uma coisa assim, bem grave mesmo, porque isso afeta tanto a capacidade de expressão do indivíduo, já que ele tem uma dificuldade em compreender a linguagem, tá? E isso dificulta na expressão dele, na projeção dele como pessoa e como personalidade para a sociedade em si. Então, o que a gente vê nas escolas, né? Falando um pouco do aprendizado nas escolas? A gente vê uma importância, principalmente numa idade jovem, numa idade da infância e de um jovem, sei lá, 7, 10 anos, né? Ali nos primeiros ensinos, e você vê uma insistência gigantesca na matemática. Ou seja, uma apresentação da matemática, de cálculos, e de cálculos que cada vez que vai passando o ano vão ficando cálculos mais complexos e mais fora da realidade, e a gente vê isso sendo apresentado no cenário da educação brasileira. Quando se você coloca em contraste, por exemplo, com a educação nos Estados Unidos, o que a gente vê? A gente vê o quê? Uma insistência maior no ensino da linguagem, ou seja, no que seria propriamente a projeção do ser, a compreensão da cultura em que ele está imerso, a introdução na tradição, e não propriamente entre aspas, desenvolvimento crítico ou o desenvolvimento matemático do ser. Ou, entre aspas, raciocínio lógico, que eles relacionam simplesmente à matemática, né? Então não é isso que a gente vê nos países que têm uma educação mais avançada, a gente vê uma insistência no ensino da linguagem. E não propriamente no ensino da matemática ou a apresentação a aparelhos tecnológicos, como, por exemplo, os pais fazem hoje em dia. O que é? Por exemplo, uma coisa que a gente vê muito na pandemia atualmente. A gente vê os pais com uma dificuldade tremenda em gerenciar os próprios filhos, em gerenciar a própria casa, e o que eles fazem? Ao invés de eles conseguirem fazer uma manutenção da casa e dos filhos, e da própria educação dos filhos, o que eles fazem? Eles delegam essa função à internet, aos celulares, aparelhos, notebooks, etc, etc. Então o quê? Para a criança não ter... Porque a criança tem aquele instinto de hiperatividade, de exploração, de curiosidade, de mexer nas coisas, de ver quais são os efeitos, a sua ação no mundo, né? E ela tem interesse nisso. O que os pais fazem para filtrar, digamos assim, esse impulso da criança? Eles apresentam a ela uma coisa chamada celular, ou notebook, ou computador, o que seja, ou propriamente a televisão, e colocam o indivíduo lá na frente, porque desta maneira ele fica parado, passivo, inativo, mediante aquele aparelho, ou aquele estímulo. E eles acham que isso é a coisa mais maravilhosa, porque a partir disso, né, já que a criança está parada lá, quieta, recebendo estímulos, eles estão livres para fazer as coisinhas deles, digamos assim. E não sabem os efeitos prejudiciais que isso terão na inteligência da criança, na projeção da personalidade dela, na dificuldade de linguagem dela, ou seja, da sua expressão pessoal e da sua projeção na sociedade em si, e nem sonham essas coisas. Então o que a gente vê? A gente vê cada vez mais a nossa geração, a minha geração, eu escapei assim por um pouquinho, mas ainda, obviamente, estou imerso dentro desse contexto. Porque eu já estou falando da diminuição da inteligência, por exemplo, eu conservei durante alguns anos atrás ainda muita dificuldade intelectual, muita dificuldade cognitiva em aprender as coisas, em entender alguns conceitos, e conservo até hoje algumas dificuldades, né? Por exemplo, dificuldades em compreensão da gramática, etc, etc. Mas eu venho me livrando disso através de uma educação pautada, o quê? Na educação clássica. Então eu venho, digamos, me recuperando, me remediando
através do ensino clássico, a maneira antiga, através da literatura, da linguagem, da poesia, e da minha capacidade de expressão, juntamente com os ensinamentos morais, os ensinamentos cristãos, budistas e religiosos, e de maneira que eu me suporto nesses princípios para realmente me expandir e me projetar na sociedade. Mas, evidentemente, a internet ela não é ruim em si mesma, porque a partir desses, por exemplo, artigos como esse, ou de especialistas, dá a impressão que a internet ela é ruim em si mesma. Mas não. A internet é uma ferramenta, é uma possibilidade que deve ser utilizada, mas deve ser utilizada como consciência. Qual que é a questão de um aparelho celular, de um computador, de um notebook, de uma internet na mão de uma criança? Então, é como, por exemplo, você dar uma arma a um macaco. Por exemplo, sei lá, você dá uma faca a um macaco, uma arma de fogo. Ou seja, é uma ferramenta que ela tem uma utilidade, contudo, o indivíduo que está recebendo esta ferramenta, ele não tem capacidade de lidar com aquela ferramenta, ou seja, ele não tem uma preparação para lidar com aquela ferramenta. Então o que acontece? Ele é como, digamos, uma criança que dirige um automóvel, ou seja, é muito provável acontecer um acidente, né? Ou seja, não vai ser nenhum, digamos, um Ayrton Senna da vida, etc, etc, mediante a um veículo, uma criança, não vai ser, né? A chance de acontecer um acidente é muito grande. Então é a mesma coisa você apresentar um celular, que é realmente uma ferramenta muito poderosa, porque no celular você tem toda a civilização na sua mão. Ou seja, você tem todos os conhecimentos da civilização na sua mão, pelo menos os conhecimentos mais exteriores e exotéricos, digamos assim, se é que pode usar essa terminologia. Você tem ali no celular toda a civilização. E você apresenta isso a uma criança que propriamente nem consegue se suportar ainda, ou seja, ela não consegue nem mesmo ficar em pé sozinha, nem mesmo consegue se expressar sozinha, se alimentar sozinha, e se projetar e sobreviver sozinha, e você apresenta, digamos, uma ferramenta que contém toda a civilização na mão dela. Obviamente, pode ser muito perigoso, não é? Então, a gente vê essa dificuldade na civilização atual, em especial no Brasil, muito forte, e eu acredito que, ao invés do que muitos jovens acreditam hoje em dia, e que muitos, entre aspas, intelectuais, não sei o que, jornalistas e tudo mais, diferente do que eles acreditam, eu acredito, e a tradição também acredita e aprova isso, que o esforço que a gente deve fazer no momento não é um esforço revolucionário, mas sim um esforço de conservação dos mais altos níveis da cultura que já foi alcançado. Por exemplo, já que a gente está falando de educação nesse caso, o esforço educacional não é um esforço revolucionário, mas sim um esforço tremendo de conservação de uma tradição que chegou já num ápice, e muitas vezes, e que através desse ápice a gente fortaleça, digamos, a nossa base, a nossa personalidade, os princípios básicos, para que a gente possa se desenvolver e andar e ser um cidadão melhor dentro do nosso país, dentro da nossa casa, etc, etc. Não é? Então, Cícero, ele define a cultura como o cultivo do espírito. Ou seja, um cultivo necessariamente, ou seja, uma coisa que já está sendo desenvolvida de geração a geração, em que há um cultivo e que esse cultivo é espiritual, digamos assim. Então isso é cultura para Cícero, o cultivo do espírito. E esse é todo o esforço que a gente deve fazer. Entrar dentro desse contexto de cultivo, de uma inteligência que já chegou a ápices maravilhosos, como por exemplo no período helenístico, né? Ou no Renascimento, alguns exemplos, e que a gente deve fazer um esforço para entrar dentro dessa tradição de conhecimento, nessa tradição de inteligência, nesse cultivo do espírito. Então, esse é um artigo bem interessante, bem revelador para a gente, né? E que faz a gente refletir como é que anda a nossa inteligência, como é que anda a nossa relação com as tecnologias. Será que propriamente está sendo muito benéfico ou está prejudicando? Será que a nossa atenção está melhorando ou está piorando? Então, eu acredito que a dinâmica, digamos, a relação com a tecnologia atual está sendo muito mais prejudicial do que benéfica, em especial em relação à inteligência humana, à espiritualidade humana e ao cultivo do espírito.
Então, por hoje é mais ou menos isso que eu gostaria de falar. Deixe aqui suas opiniões, o que vocês acham sobre isso. Lembrando que eu vou deixar o artigo na descrição para que vocês possam ler. E vamos ficar com essa reflexão para o momento presente. Como é que anda a nossa inteligência? Será que a gente está realmente regredindo? Será que está avançando? Né? Eu tenho inclusive um poema que chama Distopia. É um poema que eu falo um pouco sobre isso. Talvez eu mais para frente venha a publicá-lo. Tá certo? Então, muito obrigado a todos e até a próxima.